Oi, pessoal. Hoje vamos trabalhar mais uma aula. O assunto de hoje é semelhanças atômicas. Como assim? Semelhanças atômicas é algumas semelhanças entre os átomos. Ou seja, considerando um átomo, um elemento X, inicialmente, esse átomo aqui pode ser qualquer átomo, um átomo de hidrogênio, que é de forma genérica esse X eu estou representando. E eu quero que vocês saibam que aqui é o número atômico que fica embaixo e em cima é o número de massa. Ou seja, esse A aqui é representado com a letra A, significa o número de massa. Esse Z aqui embaixo, ou seja, é o número atômico. Número atômico, pessoal, para vocês que não sabem o que é o número atômico, o número atômico é uma identidade do átomo. Ou seja, através do número atômico, esse número Z aqui, você sabe identificar qual é o átomo. Ou seja, se aqui, por exemplo, fosse o número atômico 1, ou seja, o número atômico 1 na tabela periódica é um átomo de hidrogênio. Ou seja, quem identifica quem é o átomo é através do número atômico. Sabendo o que é um número atômico, a gente tem 4 tipos de semelhanças atômicas. O primeiro a gente chama de isótopos. Isótopos é um átomo que apresenta o mesmo número de prótons. Ou seja, lógico que vocês têm que saber que o número atômico é igual ao número de prótons. Isso na aula passada, assunto de ensino médio de primeiro ano, você deve saber isso aí. Ou seja, mais adiantando aqui que o número atômico é igual ao número de prótons, vou até fazer um macetezinho, vou até sublinhar essa letra P para quando vocês terem uma ideia, dizer assim, isótopos, P de prótons. Ou seja, os isótopos são átomos, por exemplo, eu vou citar um exemplo, um átomo de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio com número atômico 1 e uma massa de 1. Outro átomo com número atômico 1, que todo hidrogênio tem um número atômico 1. Não tem condições de ser outro átomo com número atômico de hidrogênio com outro número atômico. Ou seja, com a massa 2. Pronto, pessoal. Olha uma semelhança entre esses dois átomos. A gente tem uma ideia que o número de massa, o número de prótons, perdão, vai ser igual. Ou seja, o número atômico é igual. E o número de massa, que é representado pela letra A, é diferente. Pronto, pessoal. Isótopos é um átomo que possui número atômico igual e número de massa diferente. Apenas isso. Bem, pessoal, dê uma pausa no vídeo para a gente digitar aqui e escrever, dizendo que um isótopo é um átomo que apresenta o mesmo número atômico, iguais, e massas diferentes, que é em cima. Bem, o próximo semelhança atômica entre os átomos, a gente conhece ele por isóbaros. Isóbaros. Aqui é um A, viu, pessoal? Isóbaros. O que é um isóbaros? Isóbaros são átomos que apresentam, ao contrário de isótopos, são átomos que apresentam massas iguais e número atômicos diferentes. Por exemplo, um átomo de potássio e o cálcio. O átomo de potássio e o cálcio, o potássio na tabela periódica é o número atômico 19 e o cálcio é o número atômico 20. Ambos apresentam o mesmo número de massa, ou seja, uma massa de 40. Como genericamente o número atômico é a identidade do átomo, se você for olhar na tabela periódica, o 19 lá na tabela periódica é um átomo de potássio.
representado pela letra K maiúscula. E o número atômico do cálcio é 20, ou seja, olhando na tabela periódica, a identidade lá, o que você vai ver do cálcio, é o número atômico 20, com massas iguais, ou seja, isóbaros, sublinhar essa letrinha A aqui, isóbaros são átomos que apresentam números atômicos diferentes, com número de massas iguais, ao contrário de isótopos. Isóbaros é. Bem, dei uma pausazinha no vídeo para encurtar o vídeo, ou seja, átomos isóbaros são átomos que possuem massas iguais, que é representado pela letrinha A, e número atômico diferente, que é representado pela letrinha Z. Outra semelhança atômica que a gente tem entre os átomos são isótonos. Isótonos. O que são isótonos? Isótonos são átomos que possuem número atômico diferente e massa diferente, ou seja, apresentam o mesmo número de nêutrons. Um exemplo de átomos de isótonos, o sódio, com o número atômico 11, você vai ver lá na tabela periódica que ele é o número atômico 11, com massa 23. E o magnésio, que tem o número atômico 12 e a massa 24. Eles, portanto, pessoal, eles têm massa diferente e número atômico diferente. Ele tem o mesmo número de nêutron, ou seja, como a gente tem uma aula aqui no nosso canal que é nomeado como número de massa e número atômico, tem ensinando como calcular o número de nêutrons. Mas eu vou calcular aqui o número de nêutrons. O número de nêutrons vai ser igual a massa menos o número atômico. Ou seja, é o de cima menos o de baixo. Você faz essa subtração sobre esse de cima menos o de baixo, ou seja, massa do sódio, 23 menos 11. Ou seja, 23 menos 11 vai dar 9, né, pessoal? Sim. Perdão, vai dar 12. Ou seja, o número de nêutrons do elemento do sódio é 12. E fazendo o do magnésio. Nêutron é igual a massa menos o número de prótons. Nêutron, quem é a massa no número do magnésio? 24. Menos número atômico, 12. Vai dar 12 também. Ou seja, o número de nêutrons do magnésio é 12. Os átomos, vamos sublinhar essa letrinha N para dizer que o macete, quando você vê assim, isótomos, o que é isótomos? Isótomos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons e massa e número atômico diferente. De forma genérica, como foi trabalhado aqui no início, vocês podem ter essa estrutura, o número de massa aqui e o número atômico aqui. Ou seja, é a mesma coisa esse de que esse. Só que está deslocado um pouco mais para a direita. Mas é a mesma coisa. E só uma observação, pessoal. Na tabela periódica, quando você for consultar a tabela periódica, por exemplo, um átomo de hidrogênio. Na tabela periódica, o número atômico vai estar em cima. E a massa vai estar embaixo. Aqui, mais ou menos aqui. Ou seja, em aula, na prática mesmo, a gente faz ao contrário. Ou seja, o número atômico é embaixo e a massa é em cima. Só ter uma ideia para não se confundir nesse detalhe aí que dá certo. Entendeu, pessoal? Ou seja, isótomos é com massas diferentes e número atômico diferente. Ou seja, só tem os nêutrons iguais. Compreende, pessoal? Espero que goste. Deixe o seu like aí para ajudar no canal.
e até a próxima.